Muito bem, pessoal, a gente agora muda de assunto, vai falar agora sobre as novas regras do Pix. Um assunto que interessa diretamente a você. E para conversar com a gente, eu chamo a repórter Suane Guerreiro, que está aí já com a gente, e também Luiz Augusto Dusso, especialista em Direito Digital, professor da FGV, que está dividindo tela aqui com a gente. Suane, por favor, inicia aqui a nossa conversa com o Luiz Augusto. Olá, Léo, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha no Poder Expresso. Doutor Luiz Augusto Dusso, também muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Já nos acompanha também, né, há algum tempo, sempre trazendo orientações para a gente em relação a essa questão de crimes cibernéticos, direito digital. A gente vai ter, então, a partir, né, de 1º de novembro, essas mudanças nas regras em relação às transferências via Pix. A gente lembra, né, que são milhões de transferências feitas diariamente. Só em um dia de setembro, para a gente ter uma ideia, o Banco Central divulgou, né, uma informação de que foram feitas 227 milhões de transferências via Pix em apenas 24 horas. Então, isso está presente diariamente na vida do brasileiro, seja nas situações mais simples, ali as mais complexas também, que exigem essa instantaneidade, tanto de empresas, né, quanto de pessoas físicas, e a gente vai ter essas mudanças de regra. O que é que vai mudar, basicamente? Então, as pessoas terão alguns limites para transferência em aparelhos não cadastrados, ou seja, se você nunca fez um Pix no seu celular, ou no seu computador e você quer fazer um Pix agora, você vai ter um limite para fazer isso a partir de 1º de novembro. Doutor Luiz Augusto Dusso, por que essa necessidade? Por que a gente demorou, na verdade, né, para ter isso, né, implementado aqui no país? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT News. Muito obrigado pelo convite e para falar desse tema importante, porque o Pix é uma realidade. O Pix está substituindo papel moeda, é uma forma da gente transacionar dinheiro de maneira muito simplificada, de maneira muito eficiente, e o sistema é bom. Só que o sistema foi lançado com poucas ferramentas de controle e de segurança. E aí, conforme nós fomos utilizando, o Banco Central foi criando mecanismos de segurança, colocou pela madrugada aquela diminuição de limite, colocou a opção do usuário colocar previamente, cadastrar previamente um limite de transferência, e agora o Banco Central está focado, Suane, principalmente nos acessos indevidos. Então imagina que alguém, um criminoso, acessa a sua conta bancária. Vai ser a primeira vez que aquele celular dele acessou sua conta. E por causa dessa identificação, o banco vai diminuir o limite para R$ 200 por transferência, podendo chegar até 1.000 por dia. Então, até 5 transferências de R$ 200, o que é bastante interessante, porque já diminui. Se houver a invasão, que é algo muito comum hoje em dia, do aplicativo, via o celular do criminoso, ele não terá como fazer uma transferência muito alta ou limpar a conta, que é o que estava acontecendo, Suene. Esta é a razão da mudança. Nós tínhamos invasões em que um criminoso limpava uma conta e fazia pior, faz pior. Ele contrai o empréstimo, normalmente esses empréstimos pré-aprovados, 20, 30 mil reais, e subtrai o valor do empréstimo. Sabe o que sobra para o consumidor vítima? Um pagamento de empréstimo a pagar, né, a acertar com o banco, e uma conta zerada. Agora, talvez isso não seja mais a realidade, então é mais um passo importante que o Banco Central anuncia, entra em vigor agora 1º de novembro, além de muitas outras determinações de segurança na ponta do banco, que a gente pode falar também aqui durante o nosso papo. Por favor, Luiz. Exatamente. Desculpa, Não, Sônia. exatamente, né? Só para destacar aqui, para quem está nos acompanhando não ficar assustado, né? Porque, mas e agora? Eu vou ter que. Na verdade, se você já utiliza o seu celular, se você já utiliza o seu computador para fazer transferências aí com frequência, né? Então você não vai ser afetado por essas mudanças. Então, na verdade, são novos dispositivos. Inclusive, há uma previsão de que os próprios bancos eles deem essa opção, né, para quem é cliente, justamente para a pessoa poder excluir dispositivo, incluir um novo dispositivo, então fazer esse tipo de ajuste que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer, inclusive, transação de... Muitas instituições hoje pedem para que você tenha um celular cadastrado que
esse dispositivo vai ser autorizado para fazer, inclusive, transações, seja de Pix, ou seja, DOC, TED, enfim, outros tipos de transação financeira, você fazer um empréstimo, um investimento ali via aplicativo, você precisa ter ali um telefone, um smartphone já previamente cadastrado. Então, há essa também, essa orientação para que as instituições financeiras deem essa oportunidade também para os clientes fazerem essa atualização, inclusive em caso ali de roubo, de furto e outras situações também, né, que podem envolver, a gente sabe, né, essa questão em relação aos dispositivos digitais. Então, houve também essa preocupação não só em relação às regras para o usuário, como também para as instituições financeiras, que também terão que melhorar a segurança, é isso, doutor Luiz? É isso aí, Suane. Você bem explicou, então tá claríssimo, né? Você que é usuário, que tem um dispositivo antigo, não vai ter problema nenhum. Agora, se você comprar um aparelho novo ou for invadido, você vai ter que fazer o cadastramento. O que pode acontecer também com o reconhecimento facial, que é muito eficiente. Inclusive, na linha do reconhecimento facial, é uma diretriz que traz também o Banco Central, nessa nova regulamentação, para que os bancos analisem, por exemplo, o gerenciamento de risco e quando há transferências atípicas ou totalmente divergentes do perfil daquele usuário consumidor. Então, ele precisa obrigatoriamente, o banco, criar mais mecanismos e ferramentas de segurança para validar transferências atípicas ou transferências de valores elevados. Muitos bancos têm soluções que são bastante eficientes, como, por exemplo, o reconhecimento facial, que é ótimo, porque você só vai ter a aprovação daquela transferência de valor mais alto se tiver a leitura facial, o que o criminoso invasor não vai conseguir fazer, porque ele não tem, lógico, o seu rosto para utilizar. Então, são ferramentas podem parecer simples, podem parecer normais, mas que na prática derrubam mesmo a quantidade de fraudes, atrapalham a vida do criminoso, do cybercriminoso, porque hoje ele tem um caminho parcialmente fácil. Ele simplesmente precisa enganar alguém, ter acesso ao aplicativo e tem feito esses prejuízos. Com essas mudanças, lembrando que não são suficientes, a gente não pode dizer agora resolveu o problema, agora ninguém mais vai ter problema cibernético, não é verdade, mas a gente aprova e aplaude e estimula essas mudanças, porque são sempre um caminhar, um passo de cada vez, para daqui a pouco, quem sabe, o sistema ser super seguro para o usuário, que lamentavelmente hoje tem sofrido na ponta, porque é um sistema que faz a transferência de maneira imediata, compensa na hora. O MED, que é o mecanismo especial de devolução, e o bloqueio cautelar, que são dois sistemas de segurança, eles têm se demonstrado ainda em momento inicial, precisam melhorar, precisam evoluir, falta bastante investimento nesse sentido. Basta ver, por exemplo, a pesquisa do MED, que de 100% de reclamações, só 9% resultou na devolução do dinheiro quando acionado o MED, que é o mecanismo especial de devolução. Então também precisa evoluir o MED, essas ferramentas que já estão funcionando para serem mais eficientes. Mas o que a gente pode registrar de tudo isso é que o Banco Central, pelo menos, tem tido uma atuação aí diligente, proativa, para trazer mais segurança, até porque, querendo ou não, o Pix é modelo para o mundo. É uma baita inovação que a gente precisa usar com mais segurança, mas continuar usando super bem. E aí, Léo, eu vou aproveitar aqui e fazer a última pergunta, porque, assim, muita gente fala também, assim, como você bem colocou, que essas medidas, por si só, também elas não resolvem tudo. Então, a gente sabe que tem algumas medidas que podem parecer simples, mas que na prática, no dia a dia, na correria, fazem muita diferença aí para evitar golpes, para evitar transferências ali equivocadas. Então, qual é as dicas, né, de ouro que a gente pode deixar aí para quem está nos acompanhando? Bom, Sônia, pode parecer o óbvio, mas muita gente ainda acaba tendo dificuldade. Tem muita cautela quando o pagamento é aquele Pix via QR Code. Tem criminosos que eles simulam o QR Code, adulteram os QR Codes. Inclusive teve uma denúncia gravíssima aí, que aqui em São Paulo, você vê pelo país, o pessoal faz aquela bike alugada e tem o QR Code para você tirar a bicicleta. Eles colavam o QR Code falso em cima dos totens que você tirava a bicicleta, você estava pagando para o criminoso, a bicicleta não liberava e era um criminoso aplicando golpe com QR Code falso. Segunda coisa, ter cautela para verificar para quem está compensando aquela transferência. A chave Pix ela pode ser aleatória, pode ser um CPF, pode ser um e-mail,
pode ser um telefone celular, mas sempre verificar o nome da pessoa titular da conta, se é, por exemplo, um conhecido, se esse pedido não veio por redes sociais. Hoje os criminosos simulam que são os parentes nas redes sociais, aplicativo de conversa, dizendo que precisam rapidamente de uma transferência. Tem até uma dica de ouro, Suane, hoje como nós temos inteligências artificiais simulando imagem e voz, a gente recomenda às famílias combinarem uma palavra-chave. Então sempre quando envolver valores, transferências ou pagamentos, perguntar qual é aquela palavra que a gente combinou, a palavra-chave, pode ser o nome do cachorro, o nome da mãe, seja o que for, combinar isso de maneira prévia. No fundo, Suane, sabe aquela história de que o seguro morreu de velho? Se as pessoas realmente pensarem que o Pix ele é uma ferramenta maravilhosa, mas que tem riscos e que se você conhecê-los, você consegue se prevenir de quase todos os problemas, é bem provável que a prevenção vai ser muito mais eficiente do que qualquer tipo de reação depois da fraude. Suane, Luiz Augusto Dulcio, tem uma pergunta aqui do Ismael Amâncio perguntando o seguinte: em caso de perda de senha, o que fazer? Tem alguma mudança nesse caso? E o senhor falou de algumas medidas dentro desse pacote do governo e também de desafios. Queria emendar aqui essa pergunta. A primeira pergunta do Ismael, evidentemente, se tem alguma mudança a partir dessas perdas de senha e quais os desafios aqui, por favor. Vamos lá, Léo. Primeiro para o nosso telespectador, Ismael, você perdeu a senha, procure o canal oficial. Tem muitos criminosos que eles criam sites falsos de recuperação de senha, mandam inclusive mensagens falsas. O banco nunca pede a sua senha, nunca vai pedir a sua senha antiga. Você vai procurar o canal oficial, vai entrar no aplicativo bancário e vai restabelecer uma nova senha, que normalmente vai ser via um código que vai receber por mensagens de texto ou por e-mail, e você vai poder criar uma nova senha. Mas o banco nunca vai pedir sua senha antiga, o banco nunca pede código nenhum, a não ser ali na tela do celular, dentro do aplicativo bancário. Aí sim você pode utilizar. Os desafios, Léo, são a gente usar essa ferramenta que é maravilhosa, que está substituindo o papel moeda, que compensa imediatamente, e saber lidar da melhor forma. Tem criminosos, por exemplo, que aplicam golpes nos estabelecimentos. O indivíduo, ao invés de fazer o Pix, ele agenda o Pix. É o golpe do Pix agendado. E ele manda um comprovante, Léo, para o estabelecimento do agendamento e não da compensação efetivamente. Então o estabelecimento tem que sempre checar na conta final se houve a compensação. São cautelas do dia a dia que com o papel moeda, o dinheiro na mão, a gente não precisava ter, porque está lá. A única cautela era se a moeda era verdadeira ou falsa. Bastava pôr ali na lâmpada para checar a idoneidade e veracidade. Agora, no Pix, as variáveis são muito maiores do que simplesmente um papel moeda falso. São comprovantes falsos, são mudanças de QR Code, mudanças na chave Pix, informações e comunicações falsas e central falsa do banco. São golpes lamentavelmente estão atrelados ao Pix, e com mais segurança a gente vai conseguir diminuir, se Deus quiser, esses números que têm subido bastante, tem preocupado não só o Banco Central, mas a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Suane Guerreiro, Luiz Augusto Dulcio. Suane, muito obrigado pela gentileza. Suane trouxe o Luiz Augusto aqui para essa conversa com a gente, muito esclarecedora, a participação aqui do pessoal da nossa audiência que assiste. Luiz Augusto, bom final de semana para você, descanse. Suane, você está de plantão? Ainda bem que não, só no próximo tem eleições, a gente então já sabe que vai ser puxado para todo mundo, né? Eleições embora Brasília a gente sabe que não tem a eleição, né, municipal, mas a gente acompanha do Brasil inteiro. Acompanha. Um forte abraço para vocês, um bom descanso, um bom sábado, um bom domingo. Obrigado, bom final de semana.